E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente falar sobre competências e habilidades na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tá? E esperando vocês entrarem aí, e eu quero falar algumas coisas interessantes de como que a gente pode colocar a BNCC em sala de aula, tá? Porque a BNCC, se a gente fosse pensar em círculos, né, círculos concêntricos, a BNCC é o miolo, né? Ela é uma forma de você ir acrescentando, você ir crescendo na proposta de conteúdo, de informação. Eu tenho aqui um esqueminha no computador, e nas próximas lives eu vou fazer uma programação aqui, uma adaptação no meu computador e vou fazer uma transmissão que eu posso compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, assim, a BNCC é como se fossem círculos concêntricos, a BNCC está no meio. Acima da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a gente tem os currículos de rede, os currículos das escolas, tá? Da rede pública, da rede particular. Como que a escola vai propor isso aos alunos, né, aos pais, às famílias, para poder desenvolver os conteúdos que ela propõe, tá? Porque a base nacional, ela te mostra o caminho que ela quer chegar, lá longe, lá, bem lá longe, onde que você vai conseguir chegar. Tá? O que, que o aluno vai ter como resultado final depois daquele processo? Então você tem a base, depois você tem os currículos de rede, depois você vai ter o projeto político-pedagógico das escolas, tá? O projeto político-pedagógico das escolas, o PPP, que vai dizer de que forma, se você vai ser montessoriano, se vai ser piagetiano, de que maneira que a escola vai trabalhar a pedagogia, a proposta de ensinar da escola. A base nacional não te obriga a seguir uma linha definida, tá? Isso é importante. Ela não te obriga a seguir uma linha definida. Ela te dá o caminho de onde você está, aonde você vai e onde você tem que chegar, mas a forma que você tem que chegar é livre para as escolas, tá? E consequentemente para os professores. O terceiro, ou melhor, um, dois, três, quatro. O quarto, que também é muito importante. Oi, Thaís, tudo bem? O quarto ponto importante é a questão do plano de aula, certo? Do professor, que ele vai pegar o que a base nacional propõe como importante para que o aluno chegue no final do processo e esteja habilitado, né, com as competências e habilidades. E o plano de aula do professor é a etapa final dessa caminhada, para conseguir chegar ao fim e fazer com que o aluno entenda. E essa é a minha proposta, essa é a proposta do professor Jambeiro, de trabalhar com os professores, de fazer com que a gente entenda como que a base nacional funciona na sala de aula, tá? Porque eu poderia ficar aqui dias e dias, várias lives, falando sobre a base nacional é isso, isso e aquilo. Mas eu prefiro a gente começar a trabalhar em lives semanais na questão de como que é a aplicação como que é a aplicação da base nacional em sala de aula, tá? E a gente começa falando sobre a questão de o que que é a competência, né? O que que é a competência do aluno? É o aluno saber algo, tá? E não só saber algo, mas saber fazer algo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Se eu sou professor de matemática, eu vou ensinar o aluno a fazer cálculos de uma equação de segundo grau. Mas se eu quero fazer com que ele tenha as competências para isso, eu vou ensinar ele a ele saber fazer algo, né, numa situação dele, na vida real, ele aprender a utilizar aquela equação de segundo grau para resolver um problema. Ou um exemplo mais prático ainda das pessoas. Você está dirigindo seu carro, ou se você é um aluno e está me assistindo, o seu pai está dirigindo um carro e ele tem que reduzir no radar para não levar uma multa. Ali, quando você. E aí, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Quando você dá uma reduzida, né? Voltando, já que vocês estão aí, quando você tem o seu pai ou você mesmo está dirigindo, né? E tem que dar uma reduzida no sinal, no radar, né? Quando os seus pais estão dirigindo ou você mesmo dirigindo, você tem que dar uma reduzida no radar para não levar multa. Você está usando física ali.
Se o aluno ou a pessoa que está dirigindo estudou direito, entendeu, teve a competência de não só saber a informação de física para passar na prova, mas ele aprendeu a como fazer, a pessoa, na hora que reduziu a velocidade ali, ele sabe que naquele momento ele teve uma variação de velocidade para não levar multa, e aí a fórmula da multa, ou melhor, a fórmula do cálculo de velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo, né? Que na minha época se chamava delta, que é o símbolo da variação, né? Delta S de space, espaço, sobre delta T, o tempo. Espaço sobre tempo é velocidade. Então, se você reduz a velocidade, o tempo e o espaço ali, né, sendo divididos, vão estar dentro dos parâmetros do radar. E aí você consegue ter a sua passagem sem problema, sem levar multa. Isso é fazer com que o aluno, com que a pessoa que está estudando, saiba fazer e saiba como fazer. Porque ensinar para passar na prova é fácil, mas ensinar para a vida inteira leva um pouco mais de tempo e não necessariamente desgaste do professor, tá? Dá trabalho, sim, dá trabalho. Só que se você fizer de uma forma interessante, vai ser prazeroso para ambas as partes, o professor e o aluno. Oi, Rejane, tudo bem? Obrigado. Tenha uma excelente noite. Você também, obrigado. E aí, Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo, Gabriel. Então, assim, o aluno tem que saber fazer as contas, tem que saber entender a história, entendendo a história, para como ele pode utilizar o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, no Brasil e no mundo, para poder pensar, poxa, como que pode ser alguma coisa no futuro, tá? Porque uma das teorias que tem na história é como se fosse um furacão. Começa aqui e ele vai, né, no olho do furacão, vai abrindo, 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 abrindo e vai-se embora. Então, algumas coisas na história acontecem de forma cíclica, tá? Em outras situações, obviamente, mas o contexto às vezes acontece de forma cíclica. Então, se você estuda o nazifascismo dos anos 30, você sabe que aquelas características são nocivas. Então, se começam a surgir características semelhantes no seu país, no mundo, você já fica, opa, isso é um problema. A gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça de novo. Então, a história funciona como de uma maneira que você consiga, entre aspas, várias aspas, prever o futuro. Né? Você consegue entender que algumas coisas podem acontecer de novo, não são legais, e não sendo legais, você tem como evitá-las. Certo? Outra coisa, ah, se o aluno ou a pessoa, eu falo sempre aluno porque eu mexo muito com os estudantes, mas se você, adulto, professor, você sabe como ensinar, o aluno vai entender muito bem. Entendendo muito bem, você vai fazer a diferença na vida do aluno. E fazendo a diferença na vida do aluno, você faz a diferença no futuro dele. Quando ele estiver na faculdade, quando ele estiver casado, com filhos, ele vai lembrar do seu bom exemplo, do seu bom comportamento e vai falar: caraca, pô, meu professor, minha professora era muito legal. Eu vou seguir o exemplo deles porque eles marcaram minha vida. Eu, graças a Deus, eu consigo falar isso com felicidade, porque eu tenho alunos que até hoje vêm falar comigo e que eu marquei a vida deles profundamente. Tem alunos que estão no ensino médio, foram meus alunos do sexto ano. Tem outros que já estão na faculdade, ainda me mandam mensagens, falam, pô, professor, que legal e tal. Eu tenho alguns ex-alunos que já são profissionais da área, de contabilidade, de engenharia, de matemática, tem alguns de física. Então, muito legal você marcar a vida do seu aluno de uma forma positiva, né? E eu falo sempre o seguinte: além da base nacional, que te traz uma ideia legal, uma proposta, uma base interessante, bem mastigadinha de como você pode ensinar e uma orientação de como você deve ensinar, te dá um suporte para que você possa ser você mesmo em sala de aula. Que o seu melhor jeito de ensinar seja apoiado, tem uma base, tem um respaldo legal para que você possa desenvolver. Um exemplo que eu dou, e o Gabriel está aí assistindo e ele vai poder confirmar. Essa semana eu propus na segunda-feira para os meus alunos uma simulação de batalhas da Primeira Guerra Mundial. Não foi, Gabriel? Responde aí enquanto eu bebo uma água aqui.
Então, na simulação, eu falei com os alunos, olha, vamos brincar um pouco, né, para vocês entenderem um pouco como é que era a questão da movimentação da guerra. Vamos ver como que acontecia, né? Então vocês vão se organizar em equipes, vão fazer estratégias de guerra. A munição vai ser bolinha de papel para depois a gente, quando descartar, jogar na reciclagem, não se jogar no lixo, né? Colocar para reciclagem para poder ser aproveitado. E os alunos começaram a pirar o cabeção, fizeram, né? Como que vai poder utilizar? A simulação vai ser top, né, Fontes? Legal. Então, como que eles vão pensar essa estratégia de ataque, de defesa? Eu já pensei esses dias da gente fazer um hospital de campanha no espaço do colégio que a gente vai utilizar, né? Fazer um hospital de campanha, as pessoas que tiverem sido feridas, né, com algumas marcas na roupa, marca de tinta, ou que a gente faça uma contabilidade, né, no momento, a gente possa levar para o hospital de campanha, se tratou, volta. Então, para que os alunos sintam como foi a guerra, né? E isso vai marcar eles. E é o que a gente coloca aqui, que estão nas competências, né, e habilidades da base nacional. Das competências, saber fazer. Eles vão vivenciar, mesmo que de uma forma simulada, como era a guerra. Então eles vão vivenciar aquela tensão, sabe? E na matemática, vivenciar como se eles fossem, dando um exemplo de outra disciplina, como se eles tivessem que construir um edifício. Então fazer os primeiros cálculos básicos de espaço, de área, de volume do prédio e tal, para não infringir regras municipais ou estaduais de espaço aéreo. Então é isso que é importante na questão das competências, tá? Tem uma história que eu gosto de contar, que a gente fala assim, os alunos lembram muito, alguns com felicidade, outros com raiva, da questão do cálculo do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tem uma história que um general chinês ele criou uma pipa, né, o surgimento da pipa, ele criou a pipa porque ele queria calcular a distância que ele tinha em relação a um acampamento inimigo. O general estava aqui, ele queria calcular a distância até o acampamento que estava aqui, certo? Eles já sabiam isso 2.000 anos atrás, eles já tinham uma forma de calcular qual era a distância aproximada do solo até um ponto no céu, né? E aí o general cria a pipa e solta a pipa e ela vai subindo, 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 até ficar mais ou menos na altura em que estava o acampamento inimigo. O general está aqui, o acampamento inimigo está aqui. Ele solta a pipa e ela sobe até mais ou menos essa distância aqui. Então o general já tinha a hipotenusa do triângulo, né, por causa da distância da linha que ele soltou. Ele já tinha como fazer os cálculos dessa distância, cálculos aproximados, da pipa até o solo. Ele só precisava calcular essa distância aqui, que era o cateto oposto. Aqui, cateto oposto? Não, cateto adjacente da hipotenusa. E ele faz o cálculo, resolve, consegue atacar o acampamento inimigo e vence, né? Então são aplicações práticas que você pode contar uma história real ou criar uma historinha, um conto, um quadrinho, o que for melhor para que o aluno entenda, né? Não adianta a gente ficar daquela forma que nós, professores que estamos na faixa dos 30, 35, 40 anos, aprendemos quando a gente estava nos anos 80, decorando tabela e fazendo de uma forma maçante. Então a gente tem que falar, olha, vamos botar no dia de hoje, uma coisa prática, que seja legal para os alunos. Tá? Um outro exemplo, antes de seguir na questão das habilidades. Tem um aluno do sexto ano, um aluno meu do sexto ano, o João Ricardo, que me fez uma maravilhosa surpresa esses dias. Ele pediu autorização para poder fazer uma animação de um vídeo meu, que está no meu canal do YouTube, né? youtube.com/professor Jambeiro. Um vídeo em que eu falo sobre a farsa da história do descobrimento, que não foi um descobrimento, chegamos numa terra, fomos dispersos por causa de uma tempestade, chegamos no Brasil. Nada disso. E aí eu conto o porquê no vídeo, tem uns 2 minutos e meio. Ele editou esse vídeo com 1 minuto e alguma coisinha, fazendo uma animação. Ficou muito legal. Ele pegou as características do meu bigode, fez um bigodezinho assim meio de português, minha barbinha assim, que já toda errada, né? Ele botou um errado estiloso.
e fez uma animação muito legal, colocando efeitos, ficou muito divertido. Com isso, o que que ele fez? Por espontânea vontade. Ele utilizou uma área que ele gosta, que ele conhece. E aí, Eduardo, beleza? Seja bem-vindo. Ele usou uma área que ele conhece, que ele gosta, que é da animação por computador. Pegou meu vídeo, meu áudio, utilizou lá, pediu autorização, claro que eu autorizei. Colocou para editar, publicou, me mandou 2 ou 3 versões para eu analisar. Falei, ó, tá legal, corrige aqui, ajusta ali. Fez tudo certinho, publicou. Ele vai compartilhar comigo no Drive para eu poder publicar depois, dando crédito para ele, obviamente. E é uma coisa que ele nunca mais vai esquecer, porque foi positivo para ele de fazer uma coisa que ele gosta, utilizando o professor, que modéstia à parte ele gosta também, fazer uma coisa de um assunto legal que ele se interessou, que é até de uma série mais avançada que a dele, e com isso a gente fortalece as coisas positivas, o conhecimento de internet, a tecnologia de coisas digitais, que inclusive como é que é o nome? Inclusive a competência número 5 da Base Nacional Comum Curricular, as competências digitais. Esse aluno manda muito bem nas competências digitais, né? Então a gente buscar sempre trabalhar com essa questão de vamos fazer o melhor dentro da área que a gente conhece. Vamos buscar fazer as coisas na área que a gente conhece, na área que a gente manda bem e fazer com que o aluno aprenda. E não só decore para as provas, decore para passar de ano, mas que ele entenda quando ele tiver 20, 30, 40, 50 anos, ele saiba fazer. Vocês que estão me assistindo, meus alunos, me digam se eu estou errado. Ai, que medo. Mas me digam se eu estou errado. Quando a gente está em sala de aula, eu não falo para vocês sobre física, sobre matemática, literatura, inglês, eu não faço essa contextualização, né? Às vezes o professor deixou um exercício no quadro, eu não corrijo, ou refaço o que ele deixou no quadro. Por que que eu faço isso? Porque eu aprendi 25 anos atrás, eu estou fazendo 40 daqui a 10 dias, eu aprendi 25 anos atrás e não esqueci mais, porque já se aplicava, assim, não por lei ou por um projeto, mas se aplicava de acordo com a intuição de cada professor, já se aplicava a questão de você saber, querer, melhor dizendo, você querer colocar a questão do aluno saber utilizar aquilo no futuro. Ah, legal. Gabriel e Fontes. Valeu, gente. Então, os professores me ensinavam isso naquela época. Hoje em dia está na base. Antigamente era por intuição, os alunos aprenderem isso para o futuro, né? Isso é muito legal, né? A minha filha, caçula, vai fazer 10 anos também, em um mês. Ela já sabe coisas do nono ano, porque eu converso com ela, ela me vê fazendo provas, eu explico muita coisa para ela. Ela já sabe coisas sobre a Guerra Fria que os meus alunos do nono ano ainda não sabem. E ela se diverte com isso, né? Então é a gente buscar fazer, tanto dentro de sala quanto fora, né, no seu dia a dia, fazer coisas positivas que a gente aprenda para a vida, não só para a sala de aula, né? Vou. E aí, Ordones, beleza? Como é que você tá? Quanto tempo? Esse Ordones foi meu aluno. Então, assim, a questão ainda das competências. Cada escola prepara o seu currículo. A base é a orientação, como eu falei lá no começo do vídeo. A base é uma orientação. Os currículos das escolas vão ser preparados para depois se encaixar no projeto político-pedagógico da escola para, por fim, vir para o plano de aula do professor. E é o plano de aula que é o mais importante, a gente se colocar em sala de aula. Ah, é o Caio, é porque você está parecendo com o aluno meu de sexto ano, de 2016, Caio, foi mal. Ué, desculpa, é porque o meu outro aluno achava que era o Ordones também, desculpa. Deixa eu ver, chegar pertinho aqui. Ó. Ah, você tirou a foto muito perto, velho, desculpa, foi mal, tá? Me perdoem. Bem, ah, pode rir, vai, pode rir, pode rir. Quem estiver vendo gravado vai rir também. Bem, então, a questão de você trabalhar o currículo é importante para a escola poder
também ter uma orientação de como trabalhar e falar para o professor, olha, o caminho a seguir é esse, o caminho a ir é esse daqui, né? E a habilidade é como o estudante vai chegar nessas competências, né? Como ele vai chegar, ou melhor, como o estudante vai chegar ao objetivo das competências, né? Se é de uma forma prática, como eu tenho proposto na aula do nono ano, de fazer a simulação da guerra, ou se vai ser de uma forma teórica, fazendo experimentos no laboratório de ciências, ou se vai ser de uma forma de observação, ir para o sinal de trânsito e observar os carros passando para lá e para cá, filmar e depois calcular a velocidade de cada um deles no radar, se tomou multa ou se não tomou, né? De que forma que o professor vai fazer com que a, aquele conteúdo seja interessante, seja produtivo. A minha turma do oitavo ano, eu propus, o livro estava dando a ideia e eu propus que eles vissem o filme Sociedade dos Poetas Mortos, um filme de 1989 que completa agora 30 anos e continua sendo atual, porque a proposta do filme é uma escola super, hiper, mega, ultra tradicional e que um professor novato chega já querendo revolucionar tudo. Olha, vamos fazer uma coisa diferente, não vamos ficar no livro chato. Vamos rasgar as ideias antiquadas, vamos colocar uma coisa nova. Né? E é isso, de certa forma, que a Base Nacional traz. Vamos trazer coisas novas, uma forma nova de se estudar, uma forma nova de se entender. Porque se você aborda o conhecimento de uma maneira diferente, você consegue ter resultados diferentes. Se você se mantiver na mesma forma, você vai ter os mesmos resultados. Né? E isso se aplica tanto ao professor quanto a vocês, alunos, e também vocês, professores, que estão me assistindo. Né? Porque se o aluno continua do mesmo jeito, vai continuar tirando as mesmas notas ridículas ou as mesmas notas excelentes. Mas se o professor muda a forma de se ensinar, a quantidade de excelência em sala de aula tende a melhorar com o tempo. Né? Não é de um dia para o outro, mas a quantidade de tempo, desculpa, a quantidade de melhora em sala de aula vai crescer com o tempo. Né? Então, a gente tem que analisar também, quando você observa a base nacional, você vê que a questão das habilidades vem muito acompanhada de verbos, tá? E verbos de ação, tá? Verbos de coisas que tem que acontecer, né? Carlos, Everlane, sejam bem-vindos. Então a gente vai para um outro lado. O que muda para o professor? O que é efetivamente? E aí, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. E o que acontece de efetivo para o professor com a base nacional? Primeiro, a base estabelece o que os alunos devem aprender, né? E o professor pode nortear o seu trabalho a partir de objetivos mais claros. Então, se a base fala, o aluno tem que aprender sobre a Idade Média. E aí vem uma outra parte, que é a competência. Aí vem a parte da habilidade, que ele tem que entender como foi o processo econômico da Idade Média. Aí você vai para o professor. O professor pode utilizar uma simulação em sala, desenhos, filmes, quadrinhos, ou a mescla disso tudo, para que o aluno entenda como aconteceu a Idade Média, por que, que aconteceu, qual foi a importância, as consequências que existiram até um certo período. Né? A base nacional compõe também, ela se propõe como um processo de aprendizagem mais próximo, mais alinhado com o que o século XXI pede e com o que o século XXI vai ser. Né? Uma coisa mais voltada à educação integral, ao ser humano integral. Né? Não trabalhar só a questão do cálculo, 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 decoreba, 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 mas sim o aluno na parte emocional, na parte social, na parte política, na parte de compreensão da sociedade. Ou seja, se eu pego algum de vocês, meus alunos que estão aqui, o Caio, o Fontes, o Gabriel, eu vou pegar e buscar trabalhar a forma integral, buscando ajudar vocês, contribuir com o crescimento de vocês na parte pessoal, na parte educativa, na parte profissional, na parte de compreensão do que acontece no mundo, às vezes na compreensão do que acontece até com o próprio adolescente. Eu conto muitas histórias em sala de aula de quando eu era adolescente, né? E para mostrar, olha, acontece, mas passa. As preocupações, os nervosismos de vocês passam. Né? Então, a experiência de alguém mais velho que pode dizer o que aconteceu e de que forma que eu passei e como que se pode melhorar essa situação de angústia que você esteja passando ou
otimizar a situação de, pô, alegria que você está vivendo, né? Então, a gente buscar analisar o aluno como um todo, né? A questão da empatia, que eu bato muito em sala de aula, de você se colocar no lugar do outro, para que você possa entender o outro, né? Do autocuidado, porque às vezes o aluno tem uma situação em casa que não é legal, que os pais se agridem, ou que os pais humilham o jovem, ou às vezes de violência sexual. Então, quando você começa a ensinar a questão do autocuidado, a pessoa se vê como alguém útil para a sociedade e útil até para a família e começa a buscar saídas para aquela situação ruim. Denúncia na delegacia, ou você dá um sinal para o professor de que está acontecendo uma coisa errada, a escola intervir, o conselho tutelar, enfim. Você buscar trabalhar o aluno, o professor buscar trabalhar o aluno como um todo, e não só como mais um número na chamada, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí que eu explico, tá bom? Ou que eu tiro a dúvida. E aproveitem, tá? E acessem o nosso site professorjambeiro.com.br. A gente está fazendo uma manutenção, mas até segunda-feira está no ar de novo, tá? professorjambeiro.com.br. E aí, Davi, seja bem-vindo. No professorjambeiro.com.br vocês podem acessar e se cadastrar para receber mensagens exclusivas com dicas de estudo, com formas que você, professor, pode ensinar melhor, tá? A também acessar nossos canais. Professor Jambeiro no YouTube, Professor Jambeiro no Instagram e no Facebook, tá? Esse vídeo que a gente está agora aqui, ao vivo, eu vou, daqui mais um pouco, até meio-dia de amanhã, né? Eu vou compartilhar no YouTube e também colocar no Facebook, nas nossas páginas, certo? E eu vou fazer uns testes durante a semana, ver se na semana que vem a gente já faz uma transmissão ao vivo pelo YouTube e dando tudo certo. Como eu estou planejando, estou rezando que dê certo, poder compartilhar a tela do meu computador com vocês e mostrar coisas interessantes. Oitavo ano, poxa, eu falei agora, esqueci. Sociedade dos Poetas Mortos, tá? Um filme muito legal. Sociedade dos Poetas Mortos, tem na Netflix, tá? É um filme de 1989 com o Robin Williams. Eu nem expliquei para vocês por que eu só comecei a live agora às 10 horas, ao invés das 8 como eu faço na quinta. Eu devia ter falado isso até no começo do vídeo. É porque hoje, dia 25 de abril, é o aniversário da minha esposa. Né? Esse ano nós fazemos 15 anos que estamos juntos e ela fez aniversário hoje. Né? Então a gente não ia fazer nada. Ia ser só um brinde nosso em casa. Mas aí a família, nossa família maior, né? Meus pais, os pais dela, propuseram que a gente fizesse alguma coisa diferente. Né? Então a gente fez uma surpresa para ela e por isso que eu só cheguei agora às 10 horas. Ah, obrigado, Davi. Eu gosto de falar, compartilhar muito da minha vida com vocês, né, na internet, pessoalmente. É a mulher da minha vida. Então foi mais do que merecida essa homenagem a ela. A gente saiu para jantar e tal. Eu falei, ó, deu a hora, eu tenho que voltar para fazer minha live, porque era um compromisso que eu tinha com vocês, os meus seguidores. Então eu fui, a gente curtiu o nosso momento e eu vim correndo para poder fazer essa live com vocês, né? Obrigado, vou compartilhar com ela, tá? E aí assim, hoje basicamente foi isso. A gente falar sobre as competências e habilidades do professor em sala de aula, né? Acabei falando um pouco também dos alunos e é positivo, é legal do aluno ver também esse lado do professor para entender como é a vida do professor na questão de planejar as aulas, de projetar as aulas, de pensar as aulas, porque o que a gente faz é buscar o melhor para vocês, né? Ah, cara, legal. Meta de vida, a gente faz 15 anos esse ano. Eu quero fazer uns 70, 80 talvez com ela. A gente beirando os 100, né? É isso. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem aí, que a gente já está na parte finalzinha da nossa live. Perguntem aí, vou dar 30 segundos para vocês, tá bom? Perguntem que eu respondo.
Vou botar de novo o óculos que o velho tá ficando ceguinho. Uhum. Vocês não têm nenhuma dúvida, não? Gabriel, pode ser sobre política. Pergunta aí. Pode sim. Pergunta sobre política que eu respondo. Ah, que legal, cara. Sem perguntas, só agradecimentos. Gostei. Como assim, Davi? Doutorado em História? Período de guerras? Não entendi. Se eu sou doutorado em História, ainda não. Mas você acha que as minhas aulas são um doutorado em História? É isso? Façam perguntas, digam aí. E eu nem perguntei, né? Como é que tá a qualidade das imagens? Como é que tá a qualidade do vídeo? Eu não perguntei para vocês. Ah, então minhas aulas são doutorado em História, Davi? Obrigado, muito obrigado. Eu fico extremamente feliz. Eu busco sempre estudar, sempre ler para poder trazer o melhor para vocês, né? Eu estudo História tem 30 anos. Eu passei a me apaixonar por História aos 10. Como eu falei, daqui a menos de 10 dias eu faço... Menos não, daqui a 10 dias eu faço 40, né? Então tem 30 anos que eu estudo História. E eu gosto muito mesmo de estudar o máximo que eu puder para poder ensinar o melhor para vocês, né? Gabriel, sobre a declaração de Bolsonaro sobre 64. Bem, ele é militar. Então, os militares veem 64 como uma revolução. Por quê? Desculpa. Eles veem 64 como uma revolução porque acreditam. Opa, peraí, mexi aqui na tela, sumiu. Porque 64 para os militares foi uma revolução que pessoas, milhares e milhares de pessoas pelo Brasil, teriam se manifestado contra o governo que existia, que era do João Goulart, e aconteceu o golpe militar. Só que nós estávamos naquela época numa guerra fria. Você tinha Estados Unidos de um lado, capitalismo, União Soviética, socialismo do outro, e a tensão entre os dois, daquele jeito. Nós somos os salvadores, porque somos capitalistas, o comunista come criancinha. E radicalismo dos dois lados. E isso não está correto, né? Mas é uma questão muito ideológica de se pintar o santo e o demônio. E quando você pinta de um lado o santo e o outro o demônio, você já está errado por definição. Porque nem o santo vai ser sempre santo e nem o demônio vai ser sempre demônio. Tá? Então, beleza, tá ótima a qualidade do vídeo. Então, o que, que acontece? Quando você tem os militares dando golpe, chegando ao poder, a questão que acontece é porque você vai ter um contexto histórico-político ocidental e até em um certo ponto mundial que vai justificar, explicar aquilo. Tá? E os militares eles estavam envolvidos nessa questão política, porque os que eram generais em 64 tinham sido tenentes e capitães em 45, 44, 43, lutando na guerra junto com o Estado-Maior americano. Então, quem era o Estado-Maior brasileiro em 64 era amigo, muito amigo, do Estado-Maior americano em 64, porque tinham sido patentes intermediárias em 45, durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, quando você leva isso mais para frente, eles são o poder maior, vai dar o golpe, vai administrar o país. Só que como vocês já estudaram comigo, quando você tem uma revolução, você tem milhões de pessoas indo para a rua, né? E esses milhões aconteceram em 30 com Getúlio, mas não aconteceu em 64 com os militares. Foram muitas pessoas, conservadores. Não vou discutir aqui se o conservadorismo é bom ou não. Isso é assunto para uma outra live. Mas o conservadorismo naquele momento tinha um apoio muito grande dos militares e os militares acabaram tomando poder para defender o que eles achavam correto e que não foi o correto na época, né?
porque houveram perseguições e tal. E por pior que seja a questão de você não concordar com outra parte, a não ser que seja uma questão de um ataque terrorista muito sério, como foi, por exemplo, do World Trade Center em 2001 nos Estados Unidos, não se deve agir da forma que agiram. Pois bem, e até nos Estados Unidos com isso, você teve até um certo momento o respeito às instituições. Guantánamo é uma exceção, tá? Então, o Brasil viveu uma situação de exceção com a ditadura militar em 64. Em 30, como eu comparei, o Brasil teve milhões e milhões apoiando Getúlio. Por isso que os livros de história normalmente trazem como revolução. E os meus alunos já perceberam, já expliquei para eles em sala, que pode ser interpretado também como golpe. E aí, quem quiser depois, me chama no direct, no Instagram, até para comentar se vocês acham que vale a pena da gente fazer uma live sobre 30 e 64. Revolução ou golpe em 30 e somente golpe em 64. É uma ideia de uma live interessante, né? Se vocês aceitarem, me mandem no direct, eu posso até botar uma enquete depois, vocês me perguntem, tá? Vocês marquem lá para ver se vale a pena. Tendo uma votação expressiva, a gente coloca como uma proposta de live, tá? Bem, e assim, proposta é uma participação expressiva, é tipo pelo menos 100 votos, tá bom? Pelo menos 100 votos nas opções que eu colocar. Beleza. E assim, que você falou aqui, David, deixa eu ver. É, tem gente que não gosta, infelizmente, porque prefere a questão de ficar pensando, eu acredito em fulano da direita ou acredito em fulano da esquerda. A grande questão é as pessoas não param para pensar. As pessoas vão pelo que ouvem falar, né? Se vocês pararem e prestar atenção, assim, você pode opinar sobre tudo, realmente, pode. Mas lê, estuda sobre o assunto para poder opinar com base, né? Gostei. Mas então, Gabriel, Davi e Caio, vocês têm que, quando eu botar essa enquete amanhã ou talvez depois, chamem pessoas para votar. Pelo menos 100 pessoas votando e tendo a opinião delas, marcando sim ou não e tal. Aí a gente faz essa live futuramente, tá bom? Mais alguma dúvida? Perguntem aí, senão o Jambeirinho tá indo embora. Tá? Perguntem aí que eu explico. Senão a gente encerra a live, tá bom? E chame mais pessoas para assistir nossas lives toda quinta-feira às 20 horas e 7 minutos. Tá? Hoje foi uma exceção pelo que eu expliquei. Mas toda quinta-feira às 20 horas e 7 minutos eu faço uma live conectando a Base Nacional Comum Curricular e conteúdos de história, de matemática, conteúdos que nós professores temos em sala de aula. Trabalhamos em sala de aula, formas que o professor tem para trabalhar em sala de aula com os alunos, tá? E aí chame os amigos, fala, ó, o Jambeiro vai apresentar uma live diferente na quinta-feira e tal, tá? Caso eu não possa, eu aviso com antecedência nos stories para remarcar ou para falar um horário diferente, uma coisa, mas a nossa programação padrão é quinta-feira, 20 horas e 7 minutos. Beleza? Nenhuma dúvida? Então eu vou dar tchau, tá? Eu vou fazer igual os Teletubbies. É hora de dar tchau. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Reforçando, essa live até meio-dia de amanhã tá no YouTube e tá no Facebook, tá? Ela no nosso stories do Instagram, ela só fica por 24 horas. Então, se você não conseguir assistir toda no Instagram, ou se você quiser falar com alguém, só puder ver depois, fala, ó, tem no Facebook e no YouTube. facebook.com/professor Jambeiro, youtube.com/professor Jambeiro, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.